Bom dia a todos, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo de quando vão assistir essa aula. Vamos apresentar hoje nessa aula, de introdução ao controle de processos, o tema de como fazer modelos lineares a partir de sistemas não lineares, como aproximar o comportamento de um sistema não linear através de um modelo linear. Tá? Então, eu vou parar de compartilhar a câmera inicialmente e vamos trabalhar em cima unicamente das transparências. Então, okay. Muito bem. Então, o objetivo da aula de hoje é estudar os pouquinhos sistemas não lineares. Já vimos nas aulas anteriores que o modelo é uma representação matemática do comportamento de um processo. A maioria dos processos tem um comportamento que não é linear, apesar de que nosso cérebro espera que o mundo funcione de maneira linear, isso é o que não é o que acontece na prática. Lembrando, la linearidad es aquella propiedad que tiene un sistema de forma tal que cuando la gente primero aplica una zona de control sobre él, responde de una manera, se duplica la zona de control, la gente espera que el resultado sea doble. Si eso no acontece, el sistema no se va a comportar de forma lineal. Vamos a ver cómo la gente podría hacer un modelo lineal aproximado de ese comportamiento del sistema en una región de operación. Y vamos a presentar una metodología para bases de procedimiento y discutir un poquito las diferencias entre el comportamiento de esos modelos que vamos a estar estudiando. Muy bien. Vamos lá, falar un poquito de modelos lineares y lineares. Muy bien. Generalmente modelos lineares son más adecuados para representar matemáticamente el comportamiento de la mayoría de los procesos. Cuando la gente hace modelos lineares, normalmente a gente está haciendo alguna aproximación o alguna simplificación del comportamiento del sistema. Los modelos no lineares son siempre más complejos, tanto de analizar como de entender, como de resolver. Entonces, si hay que resolver cómo va a ser el comportamiento de una variable de un modelo lineal, normalmente va a ser bien más complicado que hacerlo para un sistema lineal. Bueno, eso ahí por sí no se justificaría el fato de gente usar modelos lineares en vez de usar modelos lineares, porque si el buen comportamiento del proceso es representado por un modelo lineal, deberíamos usar ese modelo y esquecer del modelo lineal. Mas, una cosa muy importante en el control de procesos es que en la práctica muchos procesos industriales operan en regiones de operación próximas a un punto. Cuando yo fabrico un determinado proceso para funcionar en la práctica, normalmente quiero que le produzca algún producto que normalmente está dentro de una especificación. Y es muy probable que ese proceso se mantenga operando próximo de una diseñanza de un punto de operación. Lembra que a gente falou do ponto de operação nas aulas anteriores, e ponto de operação é um ponto de funcionamento do processo em equilíbrio, onde as variáveis não têm derivada nula, né? E então a gente mantém o processo trabalhando naquela região. Então, dado que isso acontece na prática, a gente pode tentar se aproveitar desse comportamento para fazer modelos mais simples do comportamento do sistema linear. Ok? Então, vamos a comenzar eso con un ejemplo motivador. Eso aquí es un sistema de control de pH en una industria de procesos. Nos tenemos aquí un producto que está entrando aquí. Por ejemplo, esto aquí puede ser utilizado por ejemplo, en la industria de cana de azúcar. Por aquí veo caldo de cana. Tiene un ácido que es adicionado en el caldo en la línea de procesamiento, intentando hacer que el pH del producto sea controlado. Usted sabe que el pH do ácido, un ácido colocado en un sistema va a bajar el pH do produto que está chegando por aqui. Muito bem. Então, o que a gente pensa é que pode fazer um modelo, ou ter um modelo matemático fenomenológico que entendeu como funcionar. Vamos supor, por exemplo, que quando a gente analisa a variação do pH em função da quantidade de ácido que a gente coloca e da quantidade de reagente que está entrando no sistema, a gente tem uma equação diferencial no linear como essa aqui, que representa o comportamento do sistema. Tá? Vamos supor que en ese caso nuestro pH está entre 0 y 14, como normalmente es pH, a pesar que en la práctica no va a variar tanto, más ese sería el límite máximo y mínimo, y que tenemos una evasión de ácido que está entre 0 y 2 metros cúbicos por minuto, y una evasión de producto que está entre 6 y 10 metros cúbicos por minuto. En general, esa evasión de reagentes depende de la producción, entonces esto va a estar variando, y ahí te va a manipular con esa válvula cuánto ácido entra en el sistema.
Então temos um sisteminha aqui onde a gente vai tentar manipular a vazão de ácido para tentar manter o pH constante, mesmo que isso aqui esteja variando. Então vamos mostrar isso um pouquinho num grafiquinho, o que a gente esperaria fazer. Então eu vou mudar aqui o comportamento de minha tela, certo? Então, a gente vou fazer aqui um gráfico, certo? Do que estaria acontecendo. Eu espero, certo? Que se eu fizer um gráfico aqui das três variáveis, certo? Um sistema de controle instalado nele, nesse processo, aqui tem um tempo. Vamos supor que aqui tenho o meu Y, que é minha pH, aqui tenho minha perturbação, nesse caso que é o que não posso controlar, que é a vazão que está chegando ao produto, e aqui quanto ácido eu vou colocar. Então, assim, eu quero manter o pH em um certo ponto. Minha ideia seria manter perfeitamente isso aqui. Claro, isso aqui não vai acontecer, mas provavelmente o que vai acontecer é que o meu pH vai estar meio que variando nessa região perto desse ponto. E para isso, mesmo que minha vazão de caldo esteja atuando, pues minha vazão de ácido vai tentar ter uma forma que mais ou menos vai tentar acompanhar isso aqui, de forma tal que o controlador vai estar atuando para conseguir que isso se mantenha em um ponto de operação. Isso é o que acontece normalmente nos processos industriais, ou seja, a ação de controle aqui, certo? Isso aqui é meu controle, ou a ação de controle que estou tomando, que não sabemos ainda como é feita, tenta eliminar o efeito da perturbação, ou compensar o efeito da perturbação, para que a variedade de processo não se altere muito do ponto de operação. Então, é muito comum. Então, o que está acontecendo? Se eu fizer um gráfico aqui, agora, digamos, da relação entre U, né, e Y, eu diria que U está variando em uma regiãozinha e Y está variando em uma regiãozinha perto de um ponto de operação, que é aquele ponto que eu escolhi como ponto ótimo, certo? Que seria esse ponto aqui, que eu quero manter, sei lá, vamos supor, em 5 meu pH, y no quiero que salga de 5, mas ele vai sair de 5 um pouquinho. Vamos para 5.4 e de 4.7, certo? Enquanto minha ação de controle vai estar variando, né? Entre, sei lá, entre 1.3 e 1.7, correto? Então, eu vou tentar manter nessa vizinhança aqui, nesse plano UY que está acontecendo. Quer dizer, estou mantendo as variáveis aqui, correto? Em uma faixa, certo? Próxima da região de operação. Tá? Todo na região de operação. Muito bem. Então, vamos voltar a minha tela. Por isso que os sistemas funcionam realmente nessa condição, e isso é importante para nós na prática. Então, vou voltar para a tela original. Então, vamos supor que esse é o nosso modelo linear, e vamos tentar estudar esse processo aqui. Então, o que vai acontecer? Como estamos trabalhando próximo de um ponto de equilíbrio, o que eu vou fazer vai ser tentar analisar qual é a condição de equilíbrio desse processo. Então, a condição de equilíbrio é dada pela função não linear que representa o sistema com a derivada igual a zero. Eu faço a derivada igual a zero naquele modelo, e com isso eu consigo uma curva, como se vê aqui, que me relaciona o pH com a quantidade de vazão e quanto a quantidade de vazão de produto, ácido e produto. Se eu analisar essas duas características, veja, isso aqui se eu deixar a vazão de produto constante e variar unicamente o ácido, tenho uma curva que é uma curva cúbica com coeficiente negativo, que vai ser uma curva mais ou menos com essa forma que está aqui. Então, eu vou ter curvas diferentes para cada valor de Q0. Se aumento a quantidade de vazão de produto, vai precisar mais ácido para conseguir compensar o QH. Por isso, aumentando isso aqui, as curvas estão subindo. Mas as curvas são mais ou menos paralelas umas com outras, porque tem o mesmo coeficiente aqui, são curvas. Se eu fizer agora ao contrário, comportamento para U fixo, esse número passa a ser uma constante, y teria uma reta que relaciona Y0 com Q0. Nesse caso, a reta é uma reta de coeficiente positivo, o coeficiente 1.4, ¿sí? E quando eu vario U0, o coeficiente constante dessa reta vai estar más para baixo. Então, para maiores valores do U0, tenho menores valores do valor onde isso passa por essa região. Como minha região aqui era entre 1 e 2 do U0, perdão, entre 0 e 2 do U0,
e entre 10, 6 e 10 de que eu estou desenhando unicamente essas retas nessa região aqui. Essa aqui é a região de operação. Vejam, o pH está entre 0 e 14, e que entre 6 e 10, enquanto aqui estamos entre 0 e 2 e entre 0 e 14. Muito bem. Então, eu desenhei, como a gente mostrou na aula passada, quando falamos sobre característica estática, desenho aqui duas curvas que muito bem me mostram o que está acontecendo. Vamos supor que o ponto de operação desse processo seja para a vazão de 1 metro cúbico por minuto de ácido e 8 metros por minuto, metro cúbico por minuto de caldo, de reagente. Então, se isso acontece, nós vamos estar trabalhando muito próximo de um único ponto. Vamos desenhar isso na próxima. Então, essa aqui seria, eu peguei uma das curvas unicamente, a curva que relaciona y0 com U, e vamos colocar aqui o ponto de 1 metro cúbico por minuto, e aqui vamos ter, então, mais ou menos 10,3, que é o valor do pH nesse caso. E vamos supor que nesse ponto de funcionamento, eu tenho aqui a curva original, que é essa aqui, que é uma curva cúbica com coeficiente negativo, e observe que se eu analiso aqui a reta tangente da curva próximo desse ponto, se eu ficar bem próximo do ponto de funcionamento, ou seja, na região aqui, um pouquinho para cima e para baixo desse valor de U que eu escolhi, certo? Eu tenho que minha curva é muito próxima da reta tangente, ou seja, a tangente no ponto aproxima muito bem a curva. Então, o que eu posso dizer? Que eu podia usar a reta tangente como uma aproximação dos pontos da curva para essa região perto do ponto de equilíbrio. Muito bem. Essa região que está aqui é a região que eu estava desenhando antes, certo? E então poderia aproximar, digamos, por exemplo, para aqui, com um erro razoavelmente pequeno, essa curva pela reta. Vamos lá, vamos então uma coisa bem interessante. Se eu fiz isso, o que eu vou estar dizendo é que, em realidade, minha variável U, minha variável Y, verdade que vai estar variando em torno a um ponto de equilíbrio. Se esse ponto de equilíbrio era U0, Y0, que é 0, agora as variáveis U, Y e Q se podem escrever em forma de variável de equilíbrio mais variável incremental. O que seria isso? É como se eu pegasse um sistema de coordenadas novo, colocado no ponto de equilíbrio, e agora medisse unicamente as variáveis a partir desse ponto aqui. Aqui está sendo feito unicamente em um plano, mas posso fazer também em outro plano que mostramos anteriormente. Então, o que tem aqui? Bom, se delta U varia entre 0 e um pedacinho aqui próximo do ponto de equilíbrio, delta Y varia entre 0 e esse ponto aqui. Se eu somo o delta Y ao ponto de equilíbrio, ou somo o valor delta U ao ponto de equilíbrio, obtenho a variável absoluta original. Então, o que é interessante que observamos aqui é que o modelo matemático que relaciona delta Y com delta U agora não é mais uma curva, é uma reta. E uma reta passa pela origem. Então, o modelo é muito simples, é delta Y igual a K por delta U, onde K é o coeficiente angular dessa reta que eu tenho aqui. Então, o modelo incremental de um sistema modelado pela reta tangente no ponto de operação sobre uma curva estática é simplesmente um modelo muito simples que é delta Y igual a delta U. Isso vale para qualquer sistema e para qualquer forma de curva. Claro, se a curva for uma curva muito nonalidade acentuada, a aproximação vai ser pior do que uma curva com menos curvatura, certo? Então, isso aí é, logicamente, a aproximação vai depender de cada caso, mas é uma aproximação sempre muito boa se eu me aproximar suficientemente do ponto de operação que estou trabalhando. Então, qual é o interesse disso? Pues o interesse disso é que agora o modelo que relaciona as variáveis é linear. E isso vai simplificar bastante a análise de nosso problema e teremos um resultado que não é exato, mas pode ser bastante bom do ponto de vista prático. Então, beleza, agora como se determina a inclinação da reta tangente? Já dissemos que o modelo é um modelo de tipo delta Y igual a K por delta U. Pues a tangente a uma curva num ponto, certo? A inclinação da reta tangente, que é o que teremos aqui, é simplesmente a derivada da curva com relação à variável nesse ponto. Então, se eu derivo a Y com relação a U sobre essa curva aqui, eu encontro nesse ponto P0 a coeficiente angular da reta. Então, perfeito, o modelo está feito. Eu simplesmente pego a curva, derivo ela no ponto que eu escolhi, encontro a derivada e tenho o coeficiente angular da reta que estou querendo desenhar. Correto? Bom, muito bem. Isso aqui pode ser repetido para outro plano. Ou seja, no plano da perturbação para a saída, também deixando agora o controle fixo, eu posso encontrar quanto vale o que chamarei de K sub Q, que é
a variação de y com relação a Q nesse ponto também. Então, agora vou variar y com relação a Q, não mais com relação a U. Vejam que nesse caso particular, se voltamos lá para a origem do exemplo, nesse caso, o nosso comportamento entre Q0 e 0 para o caso Lange é uma constante, é 1.4. Então, nesse caso, a derivada é direta, é igual para qualquer situação, não muda com o ponto de equilíbrio. Enquanto que aqui sim, aqui a derivada vai mudar com relação ao ponto de equilíbrio. Se eu fazer a derivada aqui, é uma. Se eu fazer a derivada aqui, é outra. Então, a derivada, o ganho que estou mostrando, é diferente num caso como no outro. O que pode ser visto também aqui. Aqui estará muito próximo de zero, a inclinação, e aqui está muito mais inclinada do que aqui. Muito bem. Então, se eu faço isso agora, eu posso interpretar esse problema como que minha variação de y, ou seja, o meu y calculado como ponto de equilíbrio mais incremento de variação, vai ter uma variação numa direção, e isso é feito porque eu estou usando um modelo linear. Eu posso ver a variação na direção de u, e depois a direção na variação de q. Correto? Bom, isso aqui é a equação de um plano, certo? Que está sendo traçado como base nas duas retas tangentes no ponto que tem no sistema. Lembra que a gente discutiu isso quando fizemos revisão de matemática. Isso aqui não é nada mais, nada menos que fazer uma aproximação de Taylor de primeira ordem de uma função. Vou lembrar rapidamente isso, para que a gente já havia discutido na aula de revisão de matemática, mas só para lembrar claramente essa coisa antes de passar para o conceito. Então, vamos trocar o share aqui um minutinho. E, certo? Vamos... Já falamos do ponto que não me deu tempo. O que estamos dizendo agora é que a gente tem aqui, certo? Certo? Nós temos aqui que uma função qualquer, lembrem, uma função f de x, se escolhe uma única variável, ela sempre pode ser escrita aproximadamente usando Taylor de primeira ordem como a função num ponto de equilíbrio f de 0, mas a derivada da função com relação a x nesse ponto x0 por delta x. O delta x é simplesmente x menos x0. Se a função é uma função de várias variáveis, por exemplo, x e y, então ela vai ser escrita aproximadamente, isso aqui não é exato, sino que a aproximação linear é f de x0 y0 mais a derivada de f com relação a x no ponto x0, y0 por delta x, más a derivada de f con relación a y no ponto x0, y0, multiplicado por delta y. Y eso que estamos haciendo aquí, o sea, eso que está aquí, en nuestro caso, para ese problema aquí, estamos usando f, nossa f é a própria y, esse é o ponto y0, isso aqui é o k que colocamos multiplicado por delta u, e isso aqui é o caso q multiplicado por delta nesse Q, correto? Essa seria a nossa relação de variáveis para esse problema que estamos considerando. Então, lembramos, isso aqui é a expansão em Taylor de primeira ordem de um sistema, de uma função qualquer, e que está aplicada aqui para o caso de controle de processos. Bom, como também falamos, digamos, um pouquinho para um desenho um pouco diferente, se eu aqui desenhar o que estamos vendo nesse caso aqui é uma coisa desse tipo aqui. Em realidade, se eu fizer esse mapa totalmente, eu teria aqui U, aqui Q, e aqui Y, certo? Eu acabei de ver que U para Y me dá uma curva assim, se eu vou nesse plano. E nesse caso aqui, me está dando uma reta assim. Não? Y cresce. Então, isso aqui, se olhar em 3 dimensões, isso me dá uma certa superfície, certo? Que tem uma forma assim, que cuando corta ese plano, corta por una recta, y cuando corta ese plano, corta por una curva. Y cuando encontramos un punto de operación aquí y trazamos las tangentes en los dos planos, lo que estamos haciendo es encontrar un plano que es tangente a esa superficie, en ese punto que está aquí, que es el punto que yo escogí como un 0, que es 0. ¿Correcto? Entonces estamos encontrando la ecuación de un plano. Bueno, mas voltando ahora para... Voltando agora para a nossa apresentação, a coisa mais importantíssima desse análise, o que estamos fazendo com isso é definir uma propriedade muito importante do sistema que é chamado de ganho estático. O que é ganho estático? Pois,
si a gente tem um sistema que opera num ponto de equilíbrio, tá? Que é um ponto de equilíbrio estável, ou seja, o sistema está nesse ponto e ele lembra a estabilidade que a gente definiu, a gente perturba ele e tira a perturbação, e ele depois de um tempo volta para esse ponto que estava trabalhando sempre, volta para esse ponto de equilíbrio. Tá? Então, a relação, ou a razão entre a variação em regime permanente da variável de processo pela variação da variável manipulada, também em regime permanente, nos define o que chama de ganho estático. Ou seja, se eu mudar um pouquinho, né, U, ¿cuánto varía Y? Pues va a variar por esa fórmula. Si yo varía un poquito U y va a encontrar un Y que va a ser un valor multiplicado por eso. Entonces, eso que está aquí es el ganho estático de esa variable con razón a esa variable. Si yo varía un poquito, ¿qué? ¿Cierto? Y ¿cuánto va a obtener? Y mantener eso aquí constante, o sea, delta U igual a 0. ¿Cuánto va a ser la variación en Y? Pues va a ser multiplicada por un número que tiene. Esto, eso que está aquí es el ganho estático, ¿cierto? Que sería el K que de Q para Y e o K é o ganho estático de U para Y. Correto? Então, vamos voltar na outra tela de novo. O que isso nos está dizendo? Isso nos está dizendo que se a gente faz aqui um gráfico, voltando à questão do tempo, vou fazer para uma das variáveis. Aqui tenho, vamos supor que minha Q está constante, mas en tenho minha U aqui e minha Y, e em um momento, eu estava nesse ponto de operação, eu variei um pouquinho minha U, minha Y estava nesse ponto aqui, esse é Y0, U0 e esse aqui é 0. E o que aconteceu é que, quando eu aumentei U0, meu pH caiu. E depois de um certo movimento transitório, ele vai chegar em um novo Y1, e isso aqui vai ser um U1. Que eu tenho. E então, se eu medir aqui, a distância, que isso aqui variou, que seria o delta U, e medir aqui a distância, que isso aqui variou, que seria o delta Y, essa relação entre isso e isso, para esse ponto de operação, é o ganho estático dessa relação. Quanto ganhei estaticamente em permanente, correto? E isso aqui, nesse problema, não é nada mais, nada menos, que a derivada da curva que tínhamos antes. Estamos nesse ponto de operação, aqui temos o gráfico U, Y. Se nos colocamos aqui no ponto U0, Y0, e aqui temos aquela curva que fazia assim, então agora, se a gente traça aqui a tangente dessa curva, e encontra essa inclinação, esse K que está aqui vai nos dar mais aproximadamente igual a esse número que fizemos aqui. Esse experimento que fizemos aqui coincide com o que estamos vendo aqui. Quanto variou quando nos meximos um pouquinho para cá e nos meximos um pouquinho para cá. Então, fomos a este ponto aqui, que seria o ponto U1 e Y1, e o que variamos é aproximadamente esse ângulo. Claro, na verdade não é verdade. Se aplicamos no processo, vamos estar em cima da curva. Tá? Mas, para como é? Se ampliamos um pouquinho isso aqui. Se a gente vai perfeitamente na realidade, o que a gente fez foi chegar nesse ponto aqui. Mas estamos calculando esse resultado aproximadamente por isso que está sendo calculado pela tangente. Ok? Então, o conceito de ganho estático é um conceito muito importante que nos diz estaticamente quanto que o processo vai variar quando variamos a entrada de uma forma de um valor constante para outro valor constante. Vamos voltar então para a tela da apresentação. Ok? E, então, como falamos, temos definido o que seria então o ganho estático, que é um conceito muito importante em sistemas de controle. Muito bem. Vamos continuar então agora. Já entendemos a questão da curva, como a gente lineariza o modelo em termos, digamos, de entender qual seria o comportamento do modelo aproximado com o modelo linear. Vamos ver como a gente faz isso no sistema dinâmico. No sistema dinâmico, a gente quer encontrar não somente como ele varia de forma linear, uma representação linear para a parte estática. Queremos que essa representação também seja válida para o caso dinámico. Então, o que vamos fazer? Pues vamos pegar as equações
que relacionaba las variables incrementales con las variables absolutas, y vamos a sustituir eso en una ecuación. Vamos a transformar nuestro modelo original, que es aquí, dinámico, donde aparecía aquí aparte todas partes no lineares, parte con perturbación, todo, y sustituir las variables. Si a gente faz eso, sustituimos y derivamos, vean que a derivada de una soma es soma de derivadas, y aquí simplemente vamos a hacer operaciones matemáticas para este otro lado, aquí ese número, eso fue igual, y aquí simplemente es a distributivo. Entonces vean, como estamos en un punto de equilibrio, y0 es con una constante, eso equivale en 0. Si esto equivale en 0, a nuestra ecuación se simplificó porque esa derivada desaparece y fica ese modelo que está aquí. Bueno, ese modelo continúa no lineal, continúa siendo colocado en función de las variables incrementales. Estamos observando qué acontece con los incrementos de las variables, más de un modelo que continúa no lineal. Entonces, ¿qué gente quiere hacer? La gente quiere encontrar un modelo. Ese modelo que está aquí embaixo es exactamente lo mismo, simplemente haciendo una sustitución de puntos de equilibrio. Mas es un modelo incremental, los movimientos de la variable con relación al punto de equilibrio, ¿sí? Y queremos saber cómo que eso acontece dinámicamente. Só que continúa no lineal, vamos a tener que ver cómo aprovechamos para hacer lo que a gente fez antes aquí. Pues, simplemente, esta es una función no lineal. Si aplicamos el concepto de Taylor aquí, podemos sustituir aquí esta función por su aproximación lineal y encontrar un modelo que queremos. Entonces, vean, si la gente pega esa función, que era una función de 0,9 elevado por una tercera, ¿cierto? 0,9, una tercera. Y hacemos la aproximación de Taylor aquí, ¿qué vamos a tener? Pues la función es aquí una función que es la función no punto de equilibrio, más la derivada de f con relación a u no punto 0, multiplicada por delta u, que sería u menos u0. O sea, que eso aquí es la función de equilibrio, que sería menos 0,9 una tercera, menos, ¿cuánto va la derivada de eso aquí? Pues vale 3u al cuadrado, por tanto 3 por 0,9 negativo da menos 2,7 u al cuadrado por delta u. Encontramos un modelo equivalente a la función no punto. Eso que está aquí, está me diciendo que ese menos 2,7 u al cuadrado es a inclinación da recta tangente en aquel ponto. Y ese aquí es el valor constante de esa recta en aquel ponto. ¿Tá? Muito bem. Se a gente agora substitui isso aqui no lugar disso aqui, a equação já não é mais exata, sino que é uma equação aproximada, certo? Mas a equação aproximada, vejam, aqui temos esse 0,9 estava aqui em cima, agora substituímos todo esse termo por isso aqui, e o termo final fica como estava. Então a equação fica 0,9 u a 3 menos 0,9 u a 3 menos 2,7 u 0 cuadrado delta u, mais isso aqui. Então, esses dois termos desaparecem e nossa equação se simplifica para uma equação linear e incremental. Quando temos aqui é uma equação diferencial de primeira ordem, com duas entradas, delta u e delta q. Uma tem ganho 1,4 e outra tem ganho menos 2,7 u0 ao quadrado. É um modelo que só vale para esse ponto de equilíbrio, porque se eu mudo u0, muda esse ganho, mas é um modelo genérico que pode ser usado em qualquer ponto de equilíbrio, só que é um modelo diferente para cada ponto de equilíbrio. Vamos voltar um pouquinho a outro quadro para tentar entender isso com mais detalhes. Então, muito bem. Tá. Então, o que eu estava dizendo era que o sistema estava operando. Vamos aumentar um pouquinho o gráfico aqui. Eu estou operando em uma determinada condição de operação, y0, que está relacionado com um ponto de operação. Aqui tem o tempo, e aqui tem com uma condição de u0. Certo? E em um dado instante, eu decidi mudar o valor de u para 1. Então, o que vai acontecer? Pois, este era o ponto original que estava, o sistema não vai ficar aí. Então, o que vai acontecer é que o sistema, certo? Que estava, vinha por esse ponto, e quando acontece aqui aumento do ácido, o pH vai cair. Então, isso aqui vai se mexer, certo? E vai dar um determinado comportamento dinâmico como esse aqui. Se eu fizer aqui um sistema novo de eixos coordenados, ¿ah? Y voy a colocar aquí un sistema de eixos coordenados, aquí, ese sistema de eixos coordenados aquí va a me dar o delta y, y un sistema de eixos coordenados aquí va a me dar
o delta U. Ou seja, eu estou agora considerando esse como ponto zero e esse como ponto zero, que era o ponto de equilíbrio anterior. Então, esse gráfico que está aqui está mostrando como varia, certo? Y e como varia U. Então, o que estou tentando encontrar quando eu pego a equação diferencial, que era uma equação diferencial que tinha como variáveis Y, U e Q, e passo por uma equação que agora as variáveis são delta Y, delta U e delta Q, o que estou tentando fazer é encontrar como variam esses pequenos incrementos em função de um ponto de equilíbrio. Claro, que se eu fiz, como eu sei que Y0 mais delta Y é igual a Y, eu posso pegar esse resultado, colocar aqui, somar com esse número que é uma constante e encontrar quanto vale Y. Então, aqui é uma forma de eu encontrar primeiro quanto vale o incremento da variável para depois encontrar a solução. Então, para encontrar a solução disso aqui, que eu precisaria de uma equação não linear e era difícil de fazer, eu resolvo esse problema aqui. Esse problema aqui é um problema linear. Encontro nesse problema linear quanto valem os deltas e depois substituo essa equação para encontrar a solução. Tá? Como fiz isso? Simplesmente transformando o sistema original num sistema incremental. E isso é feito simplesmente nas equações, substituindo em toda a equação do sistema as relações de todas as variáveis, cada chamamos x genericamente, pela variável no equilíbrio mais o incremento da variável. Isso tem que entrar, certo? Essa relação tem que entrar na minha equação original, na equação linear, e com isso depois, aplicando o Taylor, eu transformo isso aí em uma equação linear. Ok? Vamos voltar. Muito bem. Então, já encontramos o modelo linearizado desse sistema aqui, e vamos então repetir aqui o modelo. Isso aqui é o modelo linear incrementado. Isso aqui é uma equação diferencial de primeira ordem, linear, que tem, como falei, duas entradas, a manipulada e a perturbação, e dois ganhos relativos a essas duas manipuladas. Agora, em diagramas de bloco, como esse modelo é válido em vizinhança de ponto de operação, temos que eu entro com delta U aqui, entro com delta Q, resolvo o modelo linear incremental, de alguma maneira, e encontro o delta Y. Bom, eu acabei de descobrir que se eu vejo em equilíbrio com derivada nula, o modelo estático do sistema aqui, qual é o modelo estático aqui? Delta Y igual a menos 2.7 U0 cuadrado delta U más 1.4 delta Q. Por tanto, o ganho estático entre essa variável e essa variável é esse aqui, e o ganho estático entre esse aqui e esse aqui é esse aqui. Então, o modelo estático é muito simples, sempre é uma sominha, né, de ganho multiplicado pelas variáveis. O que mais posso ver disso aqui? Bom, agora vamos ver aquilo que eu falei. Do ponto de vista dinâmico, se eu coloco aqui o modelo no linear e coloco aqui sua entrada U, sua entrada Q e a saída Y, isso tem a saída real. Isso aqui, supostamente, se o modelo no linear absoluto é muito bem feito, vai ser muito próximo da saída real do processo. É um modelo ainda, mas é muito próximo da saída real do processo. Agora, com o modelo incremental que eu fiz, eu consegui gerar um modelo que com delta U e delta Q me dá delta Y. Como que eu gero a saída aproximada? Pois, a delta Y somos Y0 e encontro o Y aproximado. Se eu pegar o Q original e restar dele o ponto de equilíbrio, encontro delta Q. Então, o sinal que tenho que colocar aqui é a diferença entre o Q que eu mandei para o modelo linear e o Q que eu tenho como ponto de equilíbrio. E se eu quero saber qual é o delta U que estou aplicando, simplesmente pego o U que apliquei no processo e diminuo dele o ponto de equilíbrio. Então, aqui, essas operações são simplesmente para transformar a variável incremental em variável absoluta. Mas isso aqui vai me dar a saída do processo aproximada e isso aqui é a saída do processo real. Não vão ser iguais e vão ser tanto mais próximas quanto menor for o incremento que eu dei nas variáveis e quanto menor for a não linearidade do processo. Tá? Então, um processo muito não linear vai dar um resultado muito mais distante do que um processo linear. Se me afastar muito do ponto de equilíbrio, pior vai ser o processo. Então, isso também a gente pode ver rapidamente lá no quadro, certo? Então, a gente vai no quadro e falamos agora do ponto de vista do gráfico, que, digamos, se eu tenho um processo, vamos supor que um processo 1, que tem uma característica estática assim,
E eu vou lá no meu ponto de equilíbrio, digo que meu ponto de equilíbrio é esse aqui, e eu encontro um modelo linearizado nesse ponto aí, que seria a reta tangente. Aí eu vejo que a relação entre o modelo linear é bastante, aqui nessa região pequena, é bastante, se eu me afastar muito, aqui a aproximação é muito boa. Se eu fizer uma bola, tentar trabalhar num ponto mais longe, aí a aproximação nessa região vai ser não muito boa. Seria, até diria que poderia ser meio ruim, porque vou estar muito longe do ponto de operação. Agora, se eu pegar um sistema muito mais não linear, uma coisa assim, certo? E agora eu vir aqui e busco a tangente no ponto de operação, vamos supor que o ponto de operação seja esse aqui. Aí eu observo que para ter um resultado razoável, eu tenho que manter um intervalo muito pequenininho, porque se eu me afastar por uma bolinha do tamanho que tinha usado lá, o resultado já vai ser muito ruim, vou ter uma distância muito grande entre o processo, o resultado que vou ter com esse modelo e com esse modelo aqui que estou considerando. Então, o tamanho dos delta U e delta Q que vou aplicar no processo, certo? O tamanho disso e a característica no linear vão ser fundamentais para me dizer se o modelo aproximado vai funcionar bem ou não. O que acontece na prática, os processos vão trabalhar razoavelmente controlados e então o próprio sistema de controle vai tentar evitar que o sistema se afaste muito da operação. O controle vai atuar para tentar manter ele sempre na região próxima. Então, finalmente, os modelos acabam funcionando razoavelmente. Tá? Vamos voltar para nossa tela e vamos fazer... Beleza, entendido esse conceito, certo? Qual é o procedimento, assim, resumindo o procedimento vai ser o qual, sistematicamente. A gente vai encontrar um modelo estático do processo, a gente tem um modelo no linear completo de um processo qualquer, que é dinâmico, encontramos o modelo estático dele, analisamos a característica estática e definimos o ponto de operação de trabalho. Olhamos lá como que fica essa característica, para já ter uma ideia se é muito no linear ou pouco linear nesse ponto, pelo menos estaticamente. Certo? Definimos as variáveis incrementais, delta U, delta Q y delta Y, que son las variables incrementales de manipulada, perturbación y variable de proceso. Y encontramos enseguida un modelo no lineal, cómo funcionan nuevas variables. O sea, sustituimos en cada variable la variable por su variable de equilibrio más incremento. A partir de ahí vamos a aproximar a funciones no lineares que aparecen en ese modelo por Taylor, o un método equivalente, a gente va a ver ahora que después hacer por otro camino a veces más simple, y encontramos los modelos, las retas o planos tangentes hacia la curva. Y finalmente, manipulamos o modelo, reducimos las ecuaciones para llegar a un modelo diferencial lineal en las variables incrementales. Bueno, aquel procedimiento que de fez con un sistema de APH, vamos a repetir para cualquier otro proceso. Tá. Duas cosas importantes. La primera cosa importante es que a gente puede aplicar este procedimiento que a gente fez para el caso de sistemas continuos, para sistemas discretos. La única cosa que tenemos que lembrar es que el sistema discreto, ¿tá? El equilibrio no se da con derivada igual a cero, sino con variable en un punto actual igual al punto anterior, y a todo anterior, está todo constante, y que vamos a aplicar ese para encontrar cuál es la característica estática, vamos a enseñar la característica estática de un proceso discreto que es igual que continuo, porque ahí no tiene tiempo envolvido, y a otra cosa importante de tener en corazón es que el procedimiento va a ser exactamente lo mismo, porque en realidad la no linealidad no es no tempo, la linealidad es entre las variables. Estamos diseñando la relación no lineal entre la variable U y Q con Y. Si el tiempo aquí es continuo discreto, no va a hacer diferencia. ¿Correcto? Entonces, a función no lineal que estamos analizando, no importa si es no tiempo continuo o tiempo discreto. Lo importante es la relación entre las variables. Y por eso a gente puede aplicar el procedimiento exactamente igual. Si yo tuviese un modelo no lineal aquí diciendo que el modelo es, en vez de ese aquí original que a gente fez no ejemplo, y aquí sería y de k más 1 igual a y de k menos 0,9 u de k en la tercera, Q de k. No voy a mudar nada, porque a relación no lineal, cuando yo faço un modelo estático, voy a colocar aquí a condición,
y a encontrar un modelo no lineal que ya tenga algún valor de y aquí, y de ese lado no iba a mudar nada en la ecuación. Cuando un punto es un equilibrio, si aquí es K o T, eso no va a mudar. En ese siempre no faría sentido con esos números, ¿no? Estoy explicando qué quiero decir desde el punto de vista conceptual. Que a función no tempo va a ser avaliada de forma de tiempo parado, y entonces no importa cómo es la variación no tempo, si es continuo o discreto. Muy bien. Ese es el primer punto. El segundo punto importante a considerar es que a gente no precisa aplicar Taylor. No es la única. Taylor es la forma más general de hacer eso, va a valer siempre, mas en algunos casos más simples, a gente puede simplemente hacer una aproximación rápida de una función lineal, de una función no lineal tras una función lineal, simplemente manipulando los términos. Por ejemplo, imaginen que la función fue una función cuadrática, que mi y f de u es u más delta u al cuadrado. Eso aquí exactamente es igual a eso, 0 cuadrado más 2 delta u más delta u cuadrado. Imagínate que era una porción lineal de eso aquí. Entonces vamos a ver, ¿qué usted está diciendo? Vale, si delta u es muy pequeñinho, porque estamos muy próximos del punto de equilibrio, delta u al cuadrado es un número muy menor que delta u. Entonces a gente despreza ese termo, y despreciando ese termo a gente encuentra que, o aproximado, eso aquí sería u 0 cuadrado más 2u0 delta u. Y entonces tenemos que la relación entre delta y delta u, en el modelo que más es simplemente 2u0, que es el caño que estamos considerando. Y está claro que es aquí lo mismo que obteníamos si aplicamos Taylor. Porque Taylor sería que encontrar la derivada de u cuadrado con relación a u, que sería 2u0, que va a nos dar ese número que está aquí. Entonces, estamos buscando únicamente, por otro camino, un mismo resultado anterior. ¿Tá? Entonces, vamos a aplicar eso ahí. Usamos otro ejemplo para ilustrar las cosas que estamos discutiendo. Eso aquí sería un carro. Lembran que a gente ya discutiu anteriormente el modelo de carro. En ese caso estamos considerando que el modelo de carro está o que a massa pela aceleração igual a força do motor menos a força do atrito. E nesse caso a força do atrito do vento, vamos supor que é proporcional à velocidade ao quadrado. Qual é o modelo estático do sistema aqui? Pues simplesmente fazemos derivada igual a zero e vai ficar F igual a K por V ao quadrado. Ou seja, que V é raiz quadrada de F0 sobre K, onde F0 é a força que estamos aplicando nesse equilíbrio e V0 a velocidade. Bom, eso aquí va a estar en una región de operación, a velocidad varía entre 0 una velocidad máxima y a fuerza varía entre 0 y una forma máxima. Entonces, un gráfico muy simple, un gráfico de una raíz cuadrada, o sea, una cosa de ese tipo. Cuando variamos la fuerza entre un cierto valor y otro, variamos la velocidad. ¿Qué observamos? Aquí la característica estática del proceso. Bueno, cosa interesante, observen. A bajas velocidades, ¿cierto? A una misma variación de fuerza causa más variación de velocidades do que altas velocidades. Eso es verdad, en un carro, a gente está a muy alta velocidad, para ganar un poco de velocidad tenemos que dar mucha más fuerza, más potencia en el motor, que como estamos de baixo. Abajo, cuando aceleramos, él gana velocidades más rápidamente. Entonces aquí está mostrando claramente una realidad, de que gastamos más energía a nivel de atrito, pelo vento, cuando movemos un carro a alta velocidad que a baja velocidad. ¿Ok? Aquí todavía está suponiendo que el motor tiene una característica lineal, lo cual en la práctica también eso no es bien verdad, ¿cierto? O en un carro verdadero, cuando a gente aprecia el acelerador, o desempeño del carro, a fuerza en relación a cuánto gente pisa el acelerador, depende de si estamos a baja velocidad o alta velocidad. En ese modelito aquí estamos suponiendo que eso aquí es una cosa lineal que varía. ¿Ok? Entonces, ahora yo quiero encontrar un modelo lineal aquí. Entonces vamos a supor que mi carro, ese modelo lineal completo, ¿vale? Para cualquier velocidad y para cualquier fuerza. Vamos a supor que ese carro va a trabajar siempre. Queremos colocar un piloto automático en ese carro, queremos un modelo aproximado para trabajar siempre en una velocidad de equilibrio, que sería la velocidad de estrada, 6 km por hora o 80 km por hora. Entonces, pronto, vamos a encontrar un modelo que en un dado punto aquí tiene una característica próxima de ese tipo. Entonces, bueno, vamos a para otra tela. Entonces, yo voy a pegar aquí ese gráfico en particular, ¿cierto? Y ahora entonces, yo tengo aquí tengo mi gráfico de fuerza, velocidad, de equilibrio, y sé que esa curva es una curva así. Entonces, ahora, si yo decido que mi carro va a trabajar siempre a una determinada velocidad, que vos colemos, supone que eso aquí sea 80 km por hora,
E vou dizer que meu piloto automático vai tentar manter sempre a velocidade do carro trabalhando perto de 80 km/h. Eu vou estar aqui a 80, claro, vai variar um pouquinho, mas vai estar sempre por 80, porque quando o carro vai subir um morro, ou vai andar ou bem mais vento, ou menos vento, ou qualquer outra coisa, certo? A força do motor vai se mexer, também um pouquinho, para tentar manter a velocidade sempre próximo desse ponto e eliminar a perturbação que está aparecendo. Então, eu vou tentar trabalhando aqui, certo? Hay un F0 de algún valor correspondiente para llegar a ese 80, porque voy a tener que calcular. Simplemente, ¿cómo? Encontrando la fórmula. Yo sé que F0 es igual, ¿cierto?, a K por V0 cuadrado. Entonces, yo quiero hacer 80 km/h, coloco aquí y faço a conta y encuentro cuánto vale la fuerza. La questão agora, certo? O que é? A questão agora é... A questão agora é ver cuál es el modelo que aproxima eso aquí. Pues simplemente vamos a querer encontrar un modelo aproximado de forma tal que en ese nuevo plano aquí próximo de 80, cuando eso aquí sería delta F y eso aquí es delta B, ¿cuál va a ser la relación? ¿Cuál va a ser ese gaño aquí, inclinación de eso aquí? Que va a nos decir cuánto varía delta B linealmente con delta F como estamos próximos de 80. Entonces ese gaño aquí va a ser calculado o con la derivada de la curva, y vamos a aplicar eso en un modelo dinámico. Entonces, vamos lá. Voltamos lá para nuestro carro. Si a gente vai, define o ponto de equilibrio, como estamos diciendo. Si sustituimos esas variables ahora en el modelo no lineal, como a gente ha falado, pegamos a variable incrementado, sustituimos el modelo, y ahora manipulamos. Simplemente vamos a derivar eso aquí. Como B0 es constante, a derivada de B0 va a ser 0, eso va a desaparecer de la ecuación. Y de ese lado vamos a ficar con F0 más delta F menos KB0 más delta B cuadrado. Entonces, en realidad, ahora tenemos un termo aquí cuadrático, un termo lineal y un termo donde la derivada va a desaparecer. Más B0 más delta B cuadrado, acabamos de ver que es se aproxima por B0 cuadrado más 2B0 delta B. ¿Por qué? Porque o termo delta B cuadrado es muy pequeñinho frente al termo delta B. Entonces, aquí no, aplicar Taylor o aplicar ese procedimiento exactamente es una cosa, ¿cierto? Y sustituyendo eso en esa ecuación aquí encima, encontramos un nuevo modelo aproximado que dice que M delta B de T es igual a delta F menos 2KB0 delta B. Vean que en esa ecuación, cuando a gente lineariza, siempre el punto de equilibrio debe desaparecer. Porque el punto de equilibrio en una ecuación linearizada es un termo constante que es igual a 0, porque estamos consiguiendo justamente el equilibrio. O sea, si en la ecuación, resultado final de nuestro procedimiento, van a aparecer termos en las deltas variables incrementales y termos constantes. Si los termos constantes no desaparecen, alguna cosa está errada. ¿Por qué? Porque tenemos certeza absoluta que si en nuestro modelo la gente coloca os delta B y os delta F igual a 0, o sea, si los termos incrementales son nulos, eso sobra punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio es una solución de ecuación. Entonces, un 0 igual a 0. Por tanto, el modelo incrementado final no puede tener termos constantes. Solo puede tener termos incrementales en cada una de las variables. O sea, vamos a obtener siempre un modelo incrementado lineal de nuestro sistema. En este caso, una ecuación diferencial de primera orden local. Esa ecuación se puede escribir de esa forma aquí. Simplemente yo puedo dividir todo. Paso el termo por la, divido por 2KB0 y organizo de esa forma aquí y encuentro un modelo de una ecuación diferencial de primera orden, ¿cierto? Donde aparece aquí una constante multiplicando derivado del sistema, más la variable, y una constante multiplicada por la variable, en ese caso manipulada, que es la fuerza. Entonces, de nuevo, ¿cuál es como el modelo en equilibrio aquí? El modelo constante, pues, si yo coloco derivada igual a 0, eso aquí igual a 0, un modelo de equilibrio es una constante que relaciona dos variables, que es un gaño estático del sistema. Y que en ese caso depende de B0, claro. ¿Cómo no va a depender de B0 si nuestro modelo que a gente fez, ¿tá? O modelo que fizemos agora, que a gente vou colocar aqui só para ver o desenho,
o modelo que a gente fez, certo? Esse modelo tinha uma tangente que depende do ponto. Se eu troco a tangente para outro ponto aqui, eu vou ter uma inclinação diferente. Então, a inclinação da curva é função, certo? Da posição que estamos considerando na curva, que nesse caso dependente da velocidade que estamos andando com o carro. Então, essa equação diferencial, a corrente constante, na variação incremental nos permite analisar o comportamento do sistema. Una cosa muy interesante, observe, eso que está aquí es una ecuación diferencial lineal a coeficiente constante de primera orden. El modelo que nos tínhamos para el caso do pH también dio una ecuación diferencial lineal a coeficiente constante. Claro, en ese caso, ¿tem perturbación otro no tem? No son exactamente iguales. O sea, si a gente fizer ese procedimiento para muchos sistemas físicos, vamos a obtener siempre ese tipo de comportamiento. Una ecuación diferencial lineal a coeficiente constante que relaciona as variáveis perturbação e manipulável com a variável do processo. Então, isso aí nos permite estudar uma única equação para encontrar o comportamento dinâmico de muitos processos de forma aproximada. Então, essa é a grande vantagem desse método. A gente aproxima os modelos dos processos por um modelo incremental perto do ponto de operação, encontra a solução por uma solução única matemática e aplica isso em vários sistemas práticos diferentes. Não? Então, a gente vai se debruçar sobre isso aí de aquí para frente. Vamos a estudiar la solución de ese comportamiento, que es una solución aproximada de los sistemas generales, ¿cierto? Que funciona bastante bien en la práctica. Muy bien, entonces, como conclusión de ese capítulo, de ese tema, los modelos lineares pueden ser muy complejos, dependiendo del caso, ¿sí? Y a veces eso dificulta o entendimiento o análisis de un proceso. Modelos linearizados simplifican ese estudio y pueden ser válidos siempre y cuando el proceso trabaje próximo a un punto de operación. Y ese procedimiento es bastante simple de hacer, utilizando una aproximación en base en variables incrementales del proceso, ¿no? Y como en la práctica muchos sistemas industriales funcionan trabajando en la vicinanza de un punto de operación, esa metodología es bastante útil y muy usada en la industria para muchos casos prácticos. Y que vocês vamos ver ao longo do curso depois alguma aplicação, e vocês virão isso também depois em outras disciplinas mais para frente. Então tá, com isso a gente fecha esse assunto e vamos a passar a estudar nas próximas aulas o problema da solução, como encontrar agora a solução daquela equação para encontrar como se comportam as variáveis do processo frente a diferentes movimentos da manipulada e da perturbação do sistema. Um abraço, bom dia, boa tarde a todos.